Esta conversa foi gravada no showroom da marca de roupa Pamplemousse e do artista plástico Vasco Grilo, na Travessa das Águas Livres, perto do Jardim das Amoreiras. Também as peças de roupa que tenho usado em cada gravação são da Pamplemousse. São giríssimas, de ótima qualidade. Convido-vos a visitarem o ateliê porque vão encontrar peças únicas, originais e com um design incrível. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Tenho uma convidada muito especial, como sempre, que vai ser uma conversa ótima porque vai tocar aqui em vários pontos, mas num em particular, que é quando percebemos que temos um primeiro bebé, que é sempre tão esperado, tão amado, e de repente, ao longo do seu desenvolvimento, vamos percebendo que há qualquer coisa que não está bem, e deste qualquer coisa que não está bem, de repente aparece uma doença rara. E como é que é este processo? E como é que é este processo de repente contrariar as probabilidades e os diagnósticos que são dados de que iria ficar, neste caso a Matilde, porque este bebê tem nome um vegetal, mas esse vegetal afinal hoje trabalha na padaria portuguesa e tem feito assim uma vida e um percurso inacreditável que dava um livro, mas em muito se deve à família que tem, o pai, o Lourenço, mas hoje aqui em especial à Mónica, que vem partilhar um bocadinho da sua história, e que em muito tem aqui a Matilde e em muita história da Matilde tem tanto da Mónica e da dedicação que a Mónica deu a ir mais além. Por isso estou muito contente por estares cá hoje, Mónica, por esta conversa que vamos ter, que vai ser com de muitas pessoas e que vai ajudar também, não só por isto, mas também por outras coisas. Conversar é sempre bom, por isso, não é? E começamos pela infância. Como é que foi a tua infância? A minha infância foi ótima, acho que tive, sou uma privilegiada, na verdade, sou filha única, embora de pais separados, mas sempre tive tudo aquilo que qualquer criança deseja. Acho que fui muito amada, nunca tive demais, sempre souberam que apesar de ser filha única havia ali um limite, mas na verdade acho que hoje em dia, olhando para trás, tive muita sorte. Apesar da pena de ter, naturalmente não ter tido os meus pais juntos, acho que é o sonho de qualquer filho, mas acabei por ter dois pais que sempre mantiveram uma relação muito cordial e sempre fizeram sentir que eu era importante na vida deles e portanto eu assistia a conversas entre os dois a respeito das minhas férias, atividades, as coisas normais que se vão passando ao longo dos anos. Mas os meus pais são muito diferentes e, portanto, na verdade, eu às vezes, na brincadeira, digo: eu não sei como é que eu não fiquei esquizofrénica com dois registros tão diferentes, porque têm personalidades muito diferentes, mas na verdade acho que houve aqui um feliz complemento na educação e na forma de ser diferente dos dois, em que eu consegui tirar, ou tento ainda tirar, tenho esta sorte, o melhor de cada um dos dois. Por isso tive uma infância ótima. Tive pena não ter tido irmãos e na verdade senti isso quando fui mãe pela primeira vez, mas acho que consegui compensar de certa maneira essa falta de irmãos com uma sorte enorme que tive, porque se do lado do meu pai, a família sou eu e o meu pai, portanto tenho esta relação muito estreita e muito próxima com o meu pai. Do lado da minha mãe, ao contrário, a minha mãe são 8 irmãos, tenho imensos primos e sempre tive a sorte de não ter crescido muito como filha única, porque os meus pais sempre trabalharam e eu ia para o Alentejo de mala e ia e ficava. E tive a sorte das minhas tias me terem acolhido sempre como se eu fosse mais uma filha. Portanto, eu ia rodando de casa de uma tia para a outra e fazia as férias delas com os meus primos e, portanto, os meus primos foram sendo os irmãos emprestados, ou que eu cresci com o sentimento de irmãos e muito daquelas casas cheias e confusas e barulhentas,
que foi uma sorte para mim, porque senão eu acho que ia ficar um bocado enfadada de ser filha única, só assim num registro muito intimista, e acho que na verdade eu sempre quis ter uma casa muito confusa e barulhenta, e é isso que eu tenho. Conseguiste. Consegui. E sempre depois as férias no Alentejo e viver em Lisboa? Sim, sempre vivi em Lisboa, sim. E Boa aluna? era ótima aluna. Era, não porque os meus pais nunca me exigiram propriamente eu ser boa aluna. Eu acho que cresci muito com esta coisa de não dar trabalho, ou não ser um peso para ninguém. Entre as duas casas que eu saltitava, gostava de trazer ali um bocadinho uma alegria a um lado e ao outro, porque na verdade eu cada vez que saía de uma casa para ir para outra, eu sofria imenso com isso, e portanto esta questão dos pais separados hoje em dia ainda mexe comigo, e infelizmente, não é? É uma coisa que é muito comum hoje em dia. Na minha altura, na verdade, não fiquei traumatizada, mas houve uma coisa que eu demorei algum tempo a digerir, porque no colégio diziam a Mónica dos pais separados, que é aquela coisa que parece que não tem importância nenhuma, não é? Que era a Rita Sardenta, a Margarida Gordinha e a Mónica dos pais separados. Eu não escolhi com os meus pais, mas na verdade era uma identificação muito fácil, porque não havia ninguém no meu ano nem na minha turma que tivesse os pais separados. E acho que, provavelmente, porque acho que cresci também com o sentido de ser cumpridora, mas acho que também, além disso, eu queria trazer alegria para um lado e para o outro. Há coisas que nós só começamos a perceber à medida que o tempo vai passando, ou começamos a interpretá-las. Na verdade, se não houvesse essa pergunta, eu não sei. E sempre a saber o que é que querias? Sempre. Olha, isso foi uma coisa muito engraçada, e que eu hoje em dia digo, assim, às vezes quando falo com amigos dos meus filhos, que dizem, eu não sei muito bem o que é que quero, ou já fiz isto e afinal é aquilo. Eu disse, bom, eu sempre quis ser arquiteta, nunca tive a menor dúvida, e na verdade sou tudo menos arquiteta. Já fiz muitas outras coisas. Também consegui trabalhar um bocadinho em arquitetura, é verdade. Mas não sou arquiteta. Arquiteto vidas, provavelmente, mas não sou arquiteta. Por isso, eh, às vezes é preciso também deixar um bocadinho que a vida nos diga o que é que quer de nós. Uhum. E foi fácil dizer, arquiteta, vai-se para a arte, ótima aluna, chegar a casa e dizer, Não, isso não havia. É assim, a arquitetura no meu ano era o curso com uma média mais alta, superou medicina. E na verdade eu não entrei em arquitetura de interiores por 2 centésimas. A média era 18,5, era assim uma coisa, e por isso nunca tive essa. Quer dizer, o meu pai é de economia, a minha mãe é de farmácia, portanto, ciências. Nunca, nunca houve essa pressão. Nunca houve nada essa pressão, pelo contrário, eu acho que o meu pai até teria ido, provavelmente, se calhar numa outra vida, até foi arquiteto, portanto, acho que não, isso não houve. e como é que entra o Lourenço Estás na desejosa? equação? Já para irmos, Diretos assim a esta questão da família. Então, na verdade, o Lourenço era o irmão mais velho do amigo meu de verão. Portanto, eu conheço desde que tenho 12 anos. Depois, mais tarde, talvez quando aos 14 anos, ele ficou meu amigo. Era um amigo que eu adorava falar todos os verões. Eu sempre tive tendência para ter amigos mais velhos. E gostava imenso de conversar com ele. Aliás, adorava conversar com ele sobre os meus namorados. Curiosamente, ele só depois mais tarde é que disse: eu não me percebia, quer dizer, como é que tu descrevias as tuas indecisões entre namorados, quando eu na verdade gostava de ti, e eu longe de imaginar isso. E portanto, na verdade, as minhas amigas diziam: mas não percebes que se calhar ele não é só teu amigo? E eu dizia: não, ele é o meu melhor amigo, portanto eu posso falar tudo com ele. E na verdade não era bem só o meu melhor amigo. E nós começámos a namorar muito cedo, talvez aos 17, 18 anos, por aí. Portanto, o Lourenço acompanhou-me durante todo o curso. Acho que sempre tivemos os dois muita vontade de ter uma família, e pronto, e ficámos à espera da Matilde, que foi um bebê super desejado. e a gravidez, tudo
a correr bem? A gravidez, foi uma gravidez um bocadinho agitada, na verdade, há 26 anos não se faziam estas ecografias. Eu fiz uma ecografia, ainda era aquela, as consultas de ginecologia que a médica, ouve e faz só faz a palpação só na barriga. E, a dada altura, já nessa última ecografia, já no final, porque eu tinha líquido amniótico a mais, portanto, eu tinha uma barriga enorme, portanto, desde, já não sei, desde pai dos 6 meses que eu já não via os meus pés, porque tal, de tal maneira que era grande a barriga. E de facto a Matilde também é muito grande, mas não era por ela, era mesmo pelo líquido. E o médico da ecografia de facto disse que era preciso ter atenção, que eu avisasse, fez escrever lá no relatório, porque eu tinha líquido amniótico a mais, lembro-me de ter referido isso na consulta, e a médica disse-me, olha, então o melhor é ir já para casa, até porque ainda faltava algum tempo, mas aproveita para descansar, porque normalmente o líquido amniótico muitas vezes é sinal de que pode ser ali de alguma coisa menos boa, agora sei, mas também às vezes é preciso parar, abrandar o ritmo. Eu na altura trabalhava como arquiteta, afinal, trabalhava imenso, gostava imenso do que fazia e na verdade até me dava imenso jeito ir para casa mais cedo, porque era o primeiro filho e eu não tinha nada aquelas coisas, mala, nada comprado, nada feito, portanto eu achei ótima essa oportunidade. Mas na verdade não tive tempo para fazer a mala, porque mesmo nessa noite rebentaram as águas e fomos disparados de escanteão, para o hospital. E na verdade foi um conjunto de coisas, acho que cómicas relacionadas com o nascimento da Matilde, porque puseram um CTG avariado, portanto eu já estava mesmo, em trabalho de parto, e a enfermeira, assim já daquelas mais velhas, disse: "Ah, olha esta veio aqui, a ver-se mesmo que é o primeiro filho, isto ainda está para durar". E eu pensei: eu não sou medaricas", puxei-lhe às tantas à segunda no braço com força e disse: "Olha, eu não sei como é que é ter um filho, mas sei que estou com muitas dores, portanto mude a máquina", e de facto quando ela mudou a máquina, já não houve tempo para epidural, nada, e a Matilde nasceu com o cordão umbilical, enrolado ao pescoço. Hum, não foi não foi identificado nada, aliás foi a nossa única filha que teve o índice de Apgar 10-10, que também é uma coisa que não existe, porque ninguém nasce sem com 10-10, não é, hoje em dia. E pronto, lá avançámos nós para este, que eu diria que é um dos maiores desafios, da vida, é o ser pai ou mãe, não é? Esta coisa de educar um filho, de dar, vida a uma vida. E a ir para casa com um bebê perfeitamente normal, no sentido de saúde, de tudo no seu lugar. Tudo. E quando é que depois, Mónica, começam a perceber que há qualquer coisa que não bate certo, ou melhor, que não vai, de encontro ao desenvolvimento normal de uma criança na Matilde? Nós não vimos nada, íamos tendo assim algumas, às vezes algumas coisas das avós que diziam, ou que ou não era bem que estranho, não era assim uma coisa tão óbvia, mas agora percebo que nos diziam alguma coisa, mas eu andava com a Matilde desde os 3 meses na natação para bebés e por sorte, eu acho que são sortes, porque às vezes são mesmo, neste caso foi uma pessoa que eu não sei sequer quem é, mas que era o pai de um outro bebê que andava comigo na natação e que era pediatra, e portanto todas as semanas me via e todas as semanas me ia fazendo uma outra pergunta, e às tantas eu comecei a achar que as perguntas eram cada vez mais, diretas, que eu já fui à consulta dos 8 meses, o que é que o pediatra disse, e eu perguntei-lhe, Porque é porque é que ele me estava a fazer aquelas perguntas, e ele disse: "Olha, que eu desculpa, eu também sou pediatra", e eu percebi que aquilo foi assim um sinal de alerta. E na altura pedimos ao nosso pediatra para ter uma consulta mais de urgência, foi um pediatra de desenvolvimento, não havia assim uma suspeita nada, claro, mas depois de repente houve ali uma série de peças que se encaixaram, fomos pedir uma opinião a um segundo pediatra que disse claramente
que a Matilde tinha um atraso muito significativo para a idade dela, portanto já estaria a metade ou mais da idade biológica dela, portanto ela com 8, 9 meses estaria num desenvolvimento de 3 meses, portanto era muito perceptível e hoje em dia consigo ver que era muito fácil de identificar e então entramos numa outra corrida. E o que é que sente um coração de mãe nessa consulta em que é dito um diagnóstico, mais do que o diagnóstico, quase que isto vai ser assim? Há momentos da vida que nós nunca esquecemos, que nos marcam e que são as fases, são os momentos que são cruciais de decisões na nossa vida. Aquela consulta foi muito dura. Primeiro que nós éramos pais novos, não tínhamos sequer referências de outros amigos com filhos, porque fomos dos primeiros dos nossos amigos a ter filhos. E foi-nos dito claramente, quer dizer, que quando eu perguntei qual é o prognóstico, se é que há prognóstico, é que a Matilde dificilmente iria andar, falar, correr, portanto, na verdade ia ser um vegetal. Ninguém está preparado para ouvir isto em relação a um filho. Tenho perfeita, tenho a imagem clara do Lourenço ao meu lado direito, de ter olhado para ele e de ter visto branco, com uma expressão que não esqueço. Mas aquelas palavras a mim, naquele dia, eu digo sempre naquele dia porque poderia ter acontecido de forma diferente, foram tão. Entraram assim como uma flecha em que eu pensei: não há ninguém que vá determinar o que vai ser a vida desta minha filha, nem a minha vida, simplesmente porque ninguém sabe. E isso é assim, quer dizer, e cada vez mais estou certa que onde nós nos entregamos e damos a nossa energia, o nosso amor, o nosso tempo, as coisas florescem. E a nossa experiência com a Matilde tem sido muito este o ensinamento. Também me revoltou imenso aquelas palavras, porque durante muitos anos em que tive muito perdida, porque não fazia ideia do que é que iria ser a minha vida, do que é que seria, o que é que eu tinha que fazer para dar a vida que era preciso à Matilde, portanto vivia muito angustiada, muito sozinha de certa maneira, quer dizer, tivemos muita sorte de ter muito apoio dos avós que foram excepcionais e foram muito, muito importantes, mas a filha era minha. O Lourenço, eu percebi que não teve nos primeiros tempos a capacidade de aceitar ou o que nos estava a acontecer, porque não é só o facto de termos uma filha que tem uma deficiência e que até pode vir a não andar, falar, é o que é que vai ser a vida desta nossa vida, o que é que vai ser a nossa vida, como é que vamos gerir tudo isto, não é? E na altura revoltou-me imenso também eu pensar, e à medida que fui tentando conhecer outras pessoas que tivessem passado por situações semelhantes, o que as palavras daquele médico, o impacto negativo que podiam ter, porque na verdade a Matilde era indefesa. Nós é que éramos a força motriz da Matilde, ela dependia totalmente de nós. E portanto, se nós não tivéssemos com a capacidade de olhar para a frente, obviamente ela não teria a mesma vida. E portanto, eu de certa maneira pensei, eu vou provar àquele médico e a mim que é possível fazer diferente. Porque, mais uma vez digo, porque ninguém sabe. E ele não podia saber, não havia dados para saber. E assim foi. Ou assim está a ser. E a partir daí, qual é que foi o caminho? Muita procura, muita... Bom, nós procurámos tudo e mais alguma coisa, desde a medicina tradicional, convencional, cá, começámos por fazer tudo o que era possível de rastreios auditivos, visuais. A Matilde inclusive ficou internada logo em São Francisco Xavier, porque era preciso fazer uma série de estudos em que se tentar perceber de onde é que isto vinha. Mais tarde foi seguida na genética.
Há aí milhares de doenças raras. Há 20 e tal anos, quer dizer, o conhecimento era muito mais, já com algum desenvolvimento, obviamente, mas não tem nada a ver, felizmente, com o que hoje em dia é possível estudar, conhecer. Hum, a nossa grande preocupação era conhecer outras famílias que tivessem a passar pelo mesmo, e nos primeiros anos foi muito difícil. E depois mais tarde percebi, porque o neurologista disse-me que quando começou a suspeitar que era um síndrome, que afinal não é, mas na altura durante muitos anos acreditávamos que tinha muitas características desse síndrome, eu perguntei: "Mas não há mais ninguém? Quer dizer, como é que é a única?" Ele dizia: "Não, há casos parecidos." "Então, mas eu quero falar com esses casos parecidos." A minha, a minha luta era muito saber procurar, eu precisava de ter referências, precisava de saber o que é que eu tinha que fazer, precisava de encontrar pares. E mais tarde ele disse-me: "Não, mas sabe, eu não lhe posso dizer, que as pessoas não se querem identificar." E aquilo eh, criou-me assim um vazio enorme. Como é que não se querem identificar? O que eu mais quero é, eu não vou esconder a minha filha, pelo contrário, eu quero proporcionar e dar-lhe uma vida normal, tanto quanto possível, tanto ela vive connosco, e portanto, para mim isso era muito importante. E o que nós começámos a fazer foi uma loucura de terapias. Portanto, eu fiquei especialista, ao fim de 3 anos pensei, já tenho um mestrado e um curso em terapia ocupacional, fisioterapia, porque na verdade, eu Tentaram tudo. tentámos tudo, e eu assistia a todas as terapias, e rapidamente comecei a perceber e a selecionar os terapeutas também, porque percebia que a Matilde, como qualquer criança, são muito espertos, ou seja, eles têm, desde muito cedo, independentemente das suas características e das suas limitações, têm as suas manhas. E a Matilde, o mesmo exercício que, como eu via, conseguia testar com uma terapeuta, fazia bem, e com a outra, a terapeuta dizia-me: "Não, mas ela não consegue, não vamos para aí." Eu disse: "Não, Leva à você é volta. que compra." E por isso, bom, procurámos imenso, havia na altura também um tratamento, em Cuba, que era, de um método americano que era muito intensivo, e nós ponderámos, a hipótese da Matilde fazer ir para Cuba. Antes disso, pensámos que seria mais importante testar primeiro esse método, não da mesma maneira, mas arranjar uma maneira semelhante em Portugal, porque o custo em termos emocionais, de sairmos as duas, porque não poderíamos ir os três, portanto, alguém tinha que garantir trabalho, e esse lado ficou sempre o Lourenço mais com o papel de providenciador. E eu afastar-me numa altura que eu me sentia muito fragilizada, para Cuba, sozinha, a fazer não sei quantos exercícios, achei que se calhar eu não estava preparada, e esse lado mais emocional era uma coisa que cada vez mais me começava a preocupar, porque percebi que o trabalhar a confiança com a Matilde era um lado determinante. E a confiança com a Matilde, eu só conseguiria trabalhar se eu também trabalhasse em mim. E essa confiança chama-se autoestima. E na verdade isso foi a primeira grande lição que a Matilde me deu, e foi quer dizer, eu acho que é das coisas mais importantes que nós podemos aprender na vida, não é? Que acreditarmos em nós. Mas é E um caminho. claro que é um caminho, por isso é que eu há bocado estava a dizer, nós estamos aqui numa conversa que eu não pretendo florear nada, mas obviamente que vista assim nesta retrospectiva, dá a ideia que tudo foi muito rápido e correu tudo muito bem. Não, eu diria que os primeiros 10 anos da vida da Matilde foi muito bater com a cabeça nas paredes, tentar tudo e mais alguma coisa. Na verdade, eu acabei por sair do ateliê de arquitetura onde estava a trabalhar. Eu achei que ia só ter um mês de exames com a Matilde e que voltaria, mas esse mês acabou por se estender, porque a procura
era, eu não conseguia deixar de procurar e de experimentar coisas, porque na verdade, se já não há um manual de instruções para nenhuma de nós ou nenhum de nós quando se é pai de um filho com necessidades especiais em que não há um diagnóstico, eu não fazia absolutamente ideia de nada. Aquilo que eu aprendi a descobrir é que a Matilde me dava os indicadores e me dava sinais, e eu tinha que estar muito atenta, disponível e estar com ela nos sítios para perceber para onde é que era o caminho, e na verdade esse caminho nós estávamos a construir as duas. Eu digo as duas porque na verdade o Lourenço também estava, mas quem levou o barco, quem o remou nos primeiros tempos, e ele sabe, e sem, acabei por ser eu. Hum, e na verdade essa construção a duas, como com ajudas naturalmente dos avós e de ótimos técnicos, que eu nunca me esqueço. Aliás, houve uma pessoa muito importante na vida da Matilde que teve connosco 18 anos, portanto eu dizia sempre que era o meu braço direito, eu não decidia nada sem falar com ela, e às vezes ia simplesmente só desabafar e dizer: já estou cansada, estou farta disto, das terapias também, das inúmeras E horas que eu fazia. esse colo. É super importante. Só fazer aqui contar uma coisa que eu estava aqui deste caminho das duas, antes de ir para esse call, que é uma coisa que eu digo sempre que são sinais da vida, que às vezes temos que estar atentos, e que eu acho que se eu com o passar do tempo não me esquecia, porque de facto foram determinantes. A Matilde começou a andar, acho que foi aos 4 anos e meio. Entretanto tivemos mais filhos, temos mais 3 filhos, portanto a Pilar, que é a seguir à Matilde, praticamente foi gêmea da Matilde, mas a Matilde não sustinha sequer a cabeça, sentava-se mal, não falava. Ela só começou a ter alguma oralidade há relativamente pouco tempo, portanto aos 23 anos, portanto, estamos a falar da Matilde com 2 anos, e com 2 anos a Matilde dizia mãe, e dizia mãe com uma clareza enorme, e mãe com diferentes entoações, consoante o que ela queria, se era uma mãe de xixi, ou mãe de colo, ou mãe de choro. Eu pensei, quer dizer, a Matilde não fala, eram horas e horas intermináveis de silêncio assustador. Eu então aprendi a falar sozinha, e eu sempre falava no carro, falava enquanto dava banho, falava a deitar, falava, lia em voz alta. Eu acho que sempre gostei de falar, portanto isso ajudou, mas também havia limites. Mas aquele meio da Matilde, numa altura que foi um bocadinho crucial, porque tive várias vezes para mudar a minha investida, porque tinha muito medo de me arrepender de me estar a dedicar a 100% à Matilde, e eu perder-me no meio daquele caminho, perder o meu casamento, perder a minha profissão de som. É uma decisão que não é fácil. Eu nunca me vi só como mãe, eu sempre quis trabalhar, sempre quis ter uma realização profissional, adoro pessoas. De repente a minha vida estava fechada, eu com a Matilde, eu com os terapeutas da Matilde, eu com os médicos. Durante anos tinha uma consulta todas as semanas, portanto tinha uma agenda. Portanto, aquele mãe para mim foi assim um sinal de que valia a pena. Eh, e esse colo que demorei muito tempo a perceber que precisava, demorei muito tempo a dizer claramente, aquelas que se mostraram verdadeiramente minhas amigas, que eu precisava de alguém que me ouvisse, que precisava deitar cá para fora. Também demorei tempo a claramente expressar esse colo aos meus pais, e aos outros avós, porque eles próprios também estavam num processo diferente do nosso, naturalmente, mas também igualmente difícil de gerir, e refugiei muito nos ótimos técnicos que se foram cruzando no nosso caminho, e com quem acabei por estabelecer ótimas relações de amizade, porque na verdade eu estava mais com eles do que com as minhas amigas, com elas, não é? Passava horas nas terapias, horas a conversar e horas a fazer perguntas, porque me diziam sempre isso: eu sei que sou uma mãe muito chata, eu dizia, então e se fizéssemos assim, isso, não, e vamos experimentar assim, vamos. E isto também ajuda muito numa relação de amizade, não é? Porque há aqui um envolvimento que tem que ser partilhado, não é? Nunca acreditei nesta coisa de
então eu vou deixar aqui a minha filha fica na terapia e vai tratar se eu não souber o que se está a passar na terapia, se eu não trouxer para casa e para todos os outros contextos da Matilde e replicar aquilo, quando volta lá daqui a 4 dias depois, vamos voltar quase ao estaca zero, não é? E eu acho que essa questão de repetição exaustiva, que me ajudou muito, se calhar, esse rigor que veio lá de trás que estávamos a falar, acabou por trazer resultados super lentos, mas mais rápidos do que eram previsíveis. E isso deu-nos imenso alento a nós, naturalmente à Matilde, que começou a perceber e a saborear as suas conquistas muito claramente. Eu tenho horas de terapias filmadas e isso é visível. E muito também às técnicas, às fisioterapeutas, às terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala que estavam connosco, que às tantas fui fechando o círculo e fiquei assim com um núcleo que ainda hoje em dia tenho, é um outro novo, mas que já estamos em conjunto há 5 anos e eu partilho as minhas dúvidas e as questões todas e fazemos reuniões com muita regularidade em que estabelecemos os objetivos e que falamos das manhas da Matilde e como é que vamos dar a volta e são estratégias que implementamos em conjunto e assim à força toda por todas as frentes, portanto ela fica sem saída E por isso foi sempre óbvio entre os dois que a Matilde fosse para sítios onde os pares não fossem iguais a ela, para puxar por ela, escolas com miúdos ditos ditos normais. normais, e não porque sempre quiseram elevar a fasquia. Sim, sempre quisemos elevar a fasquia e porque nos parece, quer dizer, eu acho que isto não se aplica a todos os miúdos, não é? Nós fomos testando, nunca tivemos a certeza de nenhuma das opções que íamos arriscando, mas sempre que nos pareceu, tendo a Matilde um contexto de vida, quer dizer, normal, entretanto com irmãos, com amigos dos irmãos lá em casa, que seria muito mais estimulante ela estar com outros miúdos, por exemplo, que não se babavam e que nós fazíamos um sinal para a Matilde não se babar, do que todos os outros que também também se babam, em que ela ia imitar exatamente aquilo que... Isto era um exemplo claro que nós acabámos por perceber e que sentimos os resultados. Claro que isto não é, e aqui é que veio a dificuldade, não é transversal para todas as situações, não é? E portanto havia muitas alturas em que o esforço era tão grande, por exemplo, quando a Matilde esteve na primária, esteve num colégio, inserida numa turma normal, mas nós tínhamos um professor de ensino especial com a Matilde na sala de aula. Na altura pareceu-nos a solução mais adequada, mas era muito exigente. Eu preparava aquelas sessões com a professora de ensino especial e com a professora da sala de aula e também preparava materiais para depois dar continuidade em casa. Quer dizer, não sei se voltasse atrás, se teria a mesma capacidade de fazer tudo da mesma maneira. Mas as outras hipóteses que eu encontrava não me davam esperança. E na verdade eu acho que sempre tive imensa esperança e foi isso que me alimentou. Porque era tudo tão difícil que se eu não acreditasse, já tinha desistido e tinha posto a Matilde se calhar numa escola de ensino especial e certamente a Matilde não teria feito a evolução que fez e continua a fazer. Portanto, eu acho que tenho sempre que se atirar mais para a frente. Depois de tentativa e erro. Tentativa e erro, sim, balizar, quer dizer, os perigos. E o maior perigo aqui é a frustração, que lá está, tem que ter. Eu acho que a Matilde tem perfeita noção das suas limitações. Nós sempre tentámos não a tratar de forma diferente, obviamente que ela é diferente, mas ela é diferente e todos nós somos diferentes. Não tentar de forma diferente, que é, todos temos obrigações em casa, ela também tem as tarefas dela e portanto caímos em cima da mesma maneira como caímos aos outros de não ter feito a cama, isso é igual. Agora,
como é que eu ia dar o exemplo? Lembro-me perfeitamente de quando a Matilde e a Pilar eram pequeninas, eu as ter posto nos ateliês da Gulbenkian. A Matilde teria uns 7 anos, portanto não falava nada, usava babete porque se babava imenso, aceitaram a Matilde, e tentei nessa altura até, salvo erro, que ficassem as duas em grupos diferentes, porque depois também há essa questão, não é, de como é que se gere com cada um dos outros filhos. Hum, e elas aceitaram, e eu dizia sempre, explicava aquilo que era possível explicar, porque eu também não sabia muito, mas dizia, a Matilde falava por gestos, ela começou a falar por, não é a linguagem gestual dos surdos mudos, mas é um método de linguagem que no fundo alavanca a linguagem oral. Na verdade, todos nós temos, não é, os nossos filhos e nós Sim. estamos a cantar aquelas músicas das galinhas e isso, porque o gesto é sempre associado ao som. E eu expliquei assim os gestos mais importantes, que era o ir à casa de banho, as cores, que a Matilde gosta muito de amarelo, e eu disse: olha, mas não se preocupe, eu vou ficar aqui fora, portanto, ou mínima coisa, vem-me chamar, mas não mostre, não lhe diga que eu estou aqui fora. E eu só ao terceiro dia, aquilo era uma semana ou 5 dias, portanto só ao terceiro dia é que eu fiquei metade do tempo, e depois cheguei ao último dia e não fiquei nenhum dia. Mas pronto, todo o ateliê eu também passei lá, ficava a ler cá fora, ficava a passear no jardim, ficava sempre ali, mas tentei que o perigo era esse, quer dizer, não criar, ter a certeza que ela estava bem onde estivesse, e portanto se eu tivesse que estar de retaguarda, mas permitir mesmo assim uma experiência, ou pelo menos dar o benefício da dúvida e tentar que ela Não fosse. boicotar Não logo uma boicotar experiência logo, nova, sim, com medo de. sim. E agora estavas a dizer isto, de repente, os outros filhos. Como é que é? De repente nasce uma Pilar, ver como é que é um crescimento de um bebé dito normal. Eh, É espetacular. E nós, aquela coisa, tipo: "Ah, mas ela é gatinha? Ela já está em pé". Tudo é uma surpresa, porque na verdade com a Matilde nós aprendemos a dar-lhe as ferramentas e trabalhar no corpo dela, eh, tudo aquilo que são os passos do desenvolvimento normal de uma criança. Portanto, a Matilde tinha que ter imensa estimulação, mesmo sensorial, porque ela não tinha, não sentia a pele e os músculos, além de ter, ser hipotónica, portanto, eu esfregava com aquelas escovas de esfregar o chão, era uma violência, as avós não gostavam de ver aquilo, eu não gostava de fazer aquilo, mas tinha que ser, tinha que a pôr num aparelho, que era o tal que há bocado brincava a dizer que era ir para a Idade Média, porque era um aparelho que a Matilde não gostava de estar, que era, porque obrigava a ter carga nos membros inferiores, e portanto tinha um tabuleiro à frente onde ela ficava em pé. Este tabuleiro era para brincar, para pôr jogos, para tinha que gatinhar com ela, naquilo que eu acho que também tens filhos, sabes, não é? Nós brincamos assim ao esconde-esconde e vamos pondo assim nas posições de gatas, mas quando olhamos a segunda vez eles já estão a gatinhar e depois já se estão a fazer tem-tens, não é? Ficou aquilo, tudo isso eu aprendi, voltei atrás no meu tempo, não é? Pensar como é que isto se fará, li muito sobre tudo o que era a parte também de motricidade, e acabei por explorar tudo isso com ela. e aí na Pilar, de repente, um bebé normal. Eh, é uma felicidade, ou seja, então, é isto o que É, é ter é uma um, criança. é um balão de oxigênio enorme, assim, um entregar, na verdade há sempre um bocadinho um sentimento, quer dizer, não quero generalizar porque cada história é uma história, mas comigo, é o que é que eu fiz mal, onde é que eu falhei. Demora muito tempo a aceitarmos que nós não há culpas aqui. Sentias essa culpa? Senti imenso. Eh, Há uma altura que vem tudo à cabeça, porque não sei lidar com isto, o que é que eu fiz mal? eh, E é um que é que eu fiz mal na gravidez, alguma coisa?
Na gravidez, na vida, não sei, quer dizer, eu não dei. Já não me lembro a dada altura, alguém me disse estas coisas só acontecem a quem é capaz, ou assim, aquelas frases que eu percebo lindamente agora, quer dizer, mas na altura é que eu pensei, que é capaz de, eu não quero provar nada a ninguém, eu não quero, só quero quer ter assim um bocadinho de folga, de leveza. E há alturas que não há essa leveza, não há essa folga, não é? Não... Portanto, a Pilar foi um balão de oxigênio. O nome dela faz muito jus à personalidade dela. Foi desde cedo ali um grande pilar para a Matilde, ainda é hoje em dia, que têm 2 anos de diferença. E puxa por ela também. Puxa, sempre puxou, todos eles. Depois veio o Santiago, que tem 3 anos de diferença da Pilar, e depois a Vitória, que já tem 7 anos e meio de diferença do Santiago. Portanto, já é aqui uma diferença enorme, mas todos eles, em cada um na sua fase, puxaram muito e continuam a puxar hoje em dia muito pela Matilde, e puxou imenso por nós, porque Que isto, e quando perguntas tu, e estavas a dizer, e bem, estamos aqui à conversa e de repente parece que é tudo maravilhas, porque mas nem sempre é. E queria tocar muito nesta parte há um trabalho imenso em família, em casal, e claro que tu, Mónica, tiveste mais presente em campo, nas investigações, em tudo, no acompanhamento, quase como bem disseste, tiraste o mestrado em todas as terapias, e eu acredito que sim, que se me deitasse tu devias conseguir fazer tudo e mais alguma coisa, mas vejo muito, é uma família, e a família é muito isto, mas depois, por tudo o que tenho ouvido também, por muita coisa que tenho ouvido nestes casos, ou há divórcios, e o número é enorme, mas também as pessoas que estão perto eh, também ficam menos, porque, e como dizias, não é agradável, se calhar, convidar uma Matilde para uma festa de anos quando tem 5 anos e estar uma Matilde que se baba e que não fala e que se calhar não corre. Que sentimento é que fica ou como é que se reage para isso não vos deitar abaixo e ser um ponto de crescimento? olha, primeiro, eu não tenho problema nenhum em dizer que me deitou imenso abaixo. Primeiro, fui ao tapete, como se costuma dizer, várias vezes. Portanto, várias vezes perdi as forças. Por um lado, porque numa primeira fase, se calhar, dei mais do que o meu limite. Não me soube ouvir e não soube perceber qual era o meu limite. Isso é uma coisa que aprendi que nós temos também que nos ouvir, respeitar, e que nós, se não estamos bem, nunca damos, não fazemos bem ao outro. Hum, e, e depois, muito das questões ligadas na vida, na nossa vida com a Matilde, muitas vezes mais do que propriamente as circunstâncias ou as características da Matilde. O que é mais difícil, e felizmente eu acho que as coisas estão a mudar imenso e têm mudado, é toda a sociedade, porque durante muito tempo, claramente, houve muitas situações que são dolorosas. Eu fui mãe aos 26 anos, portanto aos 28 ou 30, não é? Sentir que de repente amigos nossos e pessoas que conhecemos, temos outras pessoas que vão sendo convidadas com os filhos para as festas e que nós não somos. eh, eh, Ficamos sem saber o que é que vamos de frente, tentamos perceber que há um outro lado que nós não estamos a conseguir ver, mas não deixa também de ser difícil e magoa. Como muitas outras coisas que é, para já a sociedade não estar aberta em termos legais, está super preparada, mas em termos práticos da vida, da disponibilidade, do imediato, que pode ser até o olhar,
tive muitos olhares muito penetrantes, eh, eh, em que eu me punha como barreira à frente da Matilde, porque ela sentia tão bem quanto eu, e isso era o que mais me preocupava. Hoje em dia já não tenho nenhum problema com esses olhares, mas durante muito tempo tive alguma dificuldade em gerir isso, porque eu própria estava a aprender aqui a situar-me e a aprender a lidar com muitas emoções diferentes, não é? Portanto, com uma questão prática de ser mãe daquela filha, de tentar perceber o que é que tudo o que ela precisava, eu estar com capacidade de encontrar e de responder a isso, e depois toda uma parte emocional e depois toda uma parte familiar. Portanto, aqui havia no fundo, eu sentia-me como um satélite, um átomo, como várias Mónicas de várias coisas diferentes, em que no meio disto tudo eu também me tinha que encontrar a mim, e muitas vezes eu nem sequer me encontrava porque não tinha capacidade para isso, nem espaço para isso. Portanto, essa parte da sociedade, às vezes não haver o facilitador, não haver. Houve uma coisa que também que eu pensava que é durante fases mais difíceis da Matilde, porque houve muitas, não coisas físicas ou médicas. A Matilde só teve doente uma vez na vida com uma gripe, portanto eu até dizia com muito orgulho que os outros passavam vida com aquelas coisas dos respirações, fazer aquelas respirações, já não me lembro, bronquiolites e essas coisas todas, as bronquiolites, as bombas disto. A Matilde estava sempre impecável, eu dizia sempre, e quando ia, tipo, não se pode ter tudo, não é? Tipo, vamos variando aqui as coisas de uns e outros. Mas numa altura, principalmente em fases de mudanças de idade, mudanças muito depois do nascimento da Vitória, da nossa quarta filha, a Matilde teve ali um período muito complicado, até de alguma instabilidade, muita instabilidade emocional, alguma agressividade que não era, era no fundo de ter uma espécie de umas crises de pânico, nós não sabíamos muito bem como lidar. Portanto, nós estávamos, eu e o Lourenço estávamos exaustos, sufocados, estávamos a sentir a nossa família um bocadinho a desmoronar-se, porque os nossos outros filhos também se estavam a ressentir. Nós próprios tentávamos que em determinadas alturas que eles não assistissem àquilo, portanto que quando estivessem nos ajudassem, mas havia às vezes alturas em que, principalmente com a mais nova, porque a Matilde berrava, portanto batia com as portas, e foi uma fase difícil que nós não sabíamos se iria passar. E na verdade nós estávamos os dois sozinhos, porque não podíamos também expor, ou era difícil para os avós e para as avós ajudarem, porque tínhamos algum medo de alguma situação que pudesse, os nossos pais ainda eram relativamente novos, mas era uma decisão complicada, e nunca tivemos nenhum amigo que nos chegasse a dizer, olha, eu fico, só muito mais recentemente é que tivemos, para vocês irem beber um café, ou eu ir, por exemplo, ao supermercado sem ir com o coração na boca, o que aconteceu muitas vezes, fazia os corredores do supermercado assim, tipo Bugs Bunny a correr. Isso é uma sensação de estar só, de solidão, não estando, de quase de prisão. E às vezes Correr presa com o elástico. sim, sempre assim, e muito, sempre muito atento ao telefone, porque nessas alturas eu havia o telefone, tocava imensas vezes. A Matilde depois começou a ter telefone relativamente cedo, e eu percebia se havia alguma coisa que não estava bem, ou porque avisavam na escola, portanto nunca estava relaxada. Isso era uma coisa que me fazia imensa confusão. Pensei, será que eu algum dia vou estar assim? E chegaste a ter esse dia? Sim, agora tenho muitos. Eu cheguei e fui também trabalhando as formas de eu ter os meus balões de oxigênio, e eu acabei por fazer, não sei se soubeste, fiz uma formação em dança na Alemanha. Também foi-me dada de certa maneira pela Matilde, porque no meio destas procuras eu achava que a Matilde
ne- por uma série de exercícios que fazia, nomeadamente nesse tal aparelho que se chamava standing, que era super doloroso. Eu comecei a tirá-la desse aparelho, pôr a Matilde no canto assim, no canto da sala, e brincava muito, ou aquele ao jogo do sempre em pé que deixava, mas eu fazia sempre isto ou com música, sempre dançámos imenso em casa. Eu adoro dançar e preciso imenso de dançar, é uma coisa que me liberta imenso. E na altura eu achei, eu tenho que encontrar qualquer coisa que trabalhe através do corpo com a Matilda, uma coisa que venha de dentro. E comecei à procura, e fiz inicialmente uma formação em musicoterapia. Percebi que, apesar de eu ter estudado num colégio de música, mas nunca fui especialmente boa em música, apesar de adorar música, e que não era muito pela música, tinha que ser mesmo pelo corpo. E acabei por fazer uma formação em dançoterapia na Alemanha, que foi durante 2 anos, e vinha que foi assim das coisas mais espetaculares que eu fiz. Foi uma 2 anos dois anos, seguir. sim, eram 5 blocos, portanto estava os passados 2 anos, estava lá mais ou menos entre 2 a 3 semanas, portanto estava imenso tempo. O Lourenço foi espetacular e os avós também, mais uma vez, mas porque me apoiou imenso e porque ficou cá com os nossos filhos. E isso ajudou a voltares a ter mais um bocadinho Eu, de Mónica. aquilo fez-me resgatar completamente e depois fez-me descobrir este lado do corpo, porque o corpo, nós todos ouvimos estas coisas, o corpo nunca mente, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é tu sentir. Tu sentes quando é com o teu corpo, tu sentes quando tens assim uma formiguinha na barriga, ou quando de repente percebes que há qualquer coisa, não é? Tu sabes, até muitas vezes ao telefone a falar com alguém, tu sentes, não é? Mas nós só conseguimos sentir isso se tivermos de certa maneira treinados, não é? E de certa maneira, de alguma maneira conectados connosco, não é? Para perceber isso. Isso foi muito importante para eu me resgatar novamente, e para no fundo sentir ou estar mais disponível para a Matilde, e acabei por trabalhar com várias Matildes, num projeto muito giro que desenvolvi com uma amiga na Fundação do Gil, no Centro de Paralisia Cerebral, também em colégios, no Externado de Grão Vasco também, em que trabalhei com imensas crianças. Eram na altura crianças com necessidades especiais e crianças também sem basicamente era um trabalho com o corpo. E depois com os nossos outros filhos, acho que isso também teve uma ótima. Nunca ouvi dizer a ninguém que dançar fazia mal, não é? Ou não, quando sempre, estás chateado, põe um bocadinho de música e dança, vais ver que de repente vais perceber o que é que se passa. Já não sei onde é que estava. E medos, aqui na parte da tua descoberta, de voltares a ter momentos leves, de não estás sempre a correr com o elástico, a puxar, a ir e vir, a ir e vir. Na música, leveza para ti, também para a Matilde e para outros e outras Matildes. hum, E depois enquanto família e porque também agora, há algum tempo morreu a mãe do Lourenço, uma avó muito presente, na vida da Matilde e de todos os netos, Uhum. como tu também tão bem referenciaste, mas, e aqui uma preocupação grande de como é que a Matilde, poderia lidar com isto. E a pergunta é: o tema morte, é falado, é conversado, como eu costumo dizer, a pais como vocês e a famílias, pensa-se de se há um azar nas probabilidades, irmos à rua e cai um frigorífico e uma arca Em cima de cada em um de cima de nós. cada um de nós, o que é que vai ser? O que é que vai ser geral, mas como é óbvio, o que é que vai ser da Matilde, que é especial? Pensam nisso e falam nisso ou só pensam? Então pensamos e falamos, sim, sim. Acho que isso é sempre uma grande preocupação de pais com crianças mais desprotegidas, de certa maneira.
Sempre falámos muito nisso com os nossos outros filhos, principalmente os dois do meio, os do meio, como costumamos dizer, porque sempre tivemos a preocupação que eles estivessem envolvidos nas decisões e nos vários temas ligados à Matilde. De vez em quando juntamos e eu digo, olha, eu preciso falar sobre isto, mesmo coisas muito, muito práticas. Tenho de decidir entre fazer mais esta terapia ou mais isto, vocês veem mais resultados aqui, assistiram, o que é que percebem que ela gosta mais? Se calhar bem é preciso, podemos ter tudo. Não podemos ter tudo, não temos dinheiro para pagar tudo, eu não tenho mais tempo para tudo, já não sou mãe, Uber, mais não sei quantas vezes, portanto vamos ter que decidir e pensar, ou muitas vezes dizer, isto aconteceu na escola da Matilde, ou Pi, podes dar o toque à Matilde, perceber como é que ela vê isto, ou Santi, porque é que hoje não falas? Pronto, temos tentado sempre, tentado e feito, e até porque há coisas que eles fazem, os irmãos fazem muito melhor do que os pais, e já que eles têm essa sorte que eu não tive, portanto vou pôr aqui. Hum, eh, Desde cedo começámos a fazer uma poupança para a Matilde também, se bem que nós sempre tivemos muito num presente, num futuro próximo, nunca consegui pensar muito. Penso, essa questão sim está presente, mas não é uma coisa que eu consiga perspectivar muito, porque me cria um mal-estar, Ansiedade. cria-me alguma ansiedade, e por isso eu prefiro tentar dar o máximo agora em todas as ferramentas que eu acho que a Matilde precisa para trabalhar a autonomia, eh, e outras coisas da Matilde, para que ela consiga ter a sua vida, mesmo que com algumas limitações, mas com o máximo de independência possível. Há muito esta parte de logística, não é? De apoio, mas acho que tenho a certeza que os irmãos vão saber fazer isso muito bem, porque eles cresceram sempre com a Matilde, portanto, eles são os três abaixo da Matilde. Isto já lá, frente, velhinhos todos. Exato, pois claro, eu não é espetar E frigoríficos e arcas. não, eu espero estar cá até aos 100 anos, é isso. Mas digo-te isto, Mónica, porque de facto, e já noutra conversa que tivemos aqui com a Sónia também, Ah. eu percebi que é uma coisa que causa ansiedade e é ótimo ouvir isso que vocês já pensam e já têm um fundo para, se for um frigorífico, uma arca cair, os irmãos, quem quer que seja, é menos uma ansiedade vossa, mais um descanso. E eu acho que isso é inteligência, não é? Prática, mas emocional, porque no meio dessa ansiedade isto também vos deve sossegar um bocadinho, Sim. nos dias que eu espero que sejam poucos, em que vão viajar um bocadinho para para os frigoríficos e para as arcas, e é ótimo ser uma coisa pensada e conversada, e que todos os pais, como tu dizes, eu acho que é com filhos menos independentes nesse sentido, especiais ou não, eu gosto mais de dizer filhos menos independentes. Acho que tens toda a razão, é isso mesmo. Acho que pensam nisso e têm esses receios. Hum, Enquanto casal, agora estou a dizer aqui enquanto este pilar, este bloco, que convém que sejam, mas que nem sempre é. Isto é muito limar aqui, ir ali, e é normal haver discórdia. Estou a pôr isto na parte prática. Não é esta terapia, não é esta, não agora é esta, isto é caro, isto não é caro, mas eu quero mesmo esta terapia, tu não acompanhas, estou a pôr aqui, eu é que estou lá, mas isto é que vamos a Boston, não vamos a Boston, vamos. É um caminho. É, acho que
nós tivemos também os nossos momentos também mais tensos, mais difíceis e muito porque, de certa maneira, por escolha, quer dizer, por decisão nossa, mas e escolha minha, de que eu ficaria mais a acompanhar a Matilde, isto principalmente nos primeiros anos, trouxe-me alguma instabilidade ou alguma fragilidade enquanto mulher, principalmente porque nós hoje em dia, as nossas amigas trabalham, não é? Todas têm a sua vida e eu, na verdade, estava um bocadinho assim, sem saber muito bem qual era o meu lugar. Hum, e naquilo que eu estava a dizer, com alguma insegurança, será que eu estou a fazer a aposta certa? Claramente na vida da Matilde, sim, mas enquanto também mulher, não é? Enquanto mulher do Lourenço. Hum, eu acho que nós temos vindo a conseguir falar das coisas, trabalhá-las. hum, Acho que temos-nos ensinado coisas um ao outro diferentes, muito, não, não só porque a Matilde nos exigiu isso, portanto, eu acho que com a Matilde tivemos aqui claramente uma exigência maior. Esta questão do divórcio, como estavas a dizer, para mim foi uma preocupação, porque mais de 80%, isso foi uma coisa que me disseram logo, de famílias com crianças com algumas dificuldades, separam-se. E eu percebo perfeitamente porquê. Perfeitamente. É muito exigente, é difícil, é muitas vezes muito solitário, como eu também disse, e portanto às tantas, quer dizer, se isto não é repartido, e muitas vezes não se quer repartir ou não se consegue repartir, mas eu acho que nós fomos conseguindo aqui os nossos acertos no meio dos desacertos. Nós sempre temos uma coisa sagrada, que é desde sempre tivemos sextas-feiras, às sextas-feiras vamos jantar ou vamos ao cinema, é a nossa noite. E eu acho que isso foi uma coisa que ficou desde sempre, que continua, não vou abdicar. E, portanto, independentemente de tudo, mesmo no caos que podia estar a nossa vida, aquele momento era um momento nosso, especial. E fomos, acho que nos fomos trabalhando, acho que fomos batendo muitas vezes com a mão na mesa, mostrando aquilo que não gostávamos ou aquilo que era o nosso descontentamento. Acho que temos conseguido fazer este caminho assim, juntos, não sempre os dois lado a lado. eh, eu acho que isso é importante, nós que estamos sempre muito bem. Não estamos sempre muito bem. Às vezes um está mais à frente, outro estava mais atrás, às vezes um tem que puxar pelo outro, às vezes temos que parar e dizer: "Ei, isto não está nada bem assim, estás com péssimo feitio", pois pudera, porque hum, mas acho que fomos aprendendo que é muito importante irmos comunicando, irmos falando muito, e eu acho que isso é mesmo a coisa mais importante em todas as relações, e eu acho que o casamento não é exceção. Verdade. A chegar ao fim, Mónica, antes de fazer as 3 perguntas, eh, vou-te pedir, hum, para dizeres a alguém que esteja a ouvir esta conversa, um pai, uma mãe, hum, que tenha um filho menos independente, vamos chamar assim, e que esteja agora a passar a fase que vocês passaram há muitos, muitos anos e que tenham tido há pouco tempo esta tal consulta que deita tanto abaixo, mas que vocês também e tu hoje aqui mostram que não, que há outro caminho, há um caminho B, que lhes digas qualquer coisa que tu gostasses de ter ouvido naquela altura, um colo, depois acabaste por ter muito nos terapeutas, mas que já que te tenho aqui como mãe, que se quiseres que digas qualquer coisa para quem estiver a começar agora este caminho. Duas coisas. Primeiro,
não deixem de acreditar, eu acho que nós não podemos deixar de acreditar. É diferente nos iludir, da ilusão, não é? Mas é acreditar que é possível, que é sempre possível um bocadinho mais. E a outra coisa é pedir claramente ajuda, que acho que também é uma coisa que nós temos que aprender a dizer. O não está garantido, não é? Como se costuma dizer, portanto podes-me só ajudar nisto, eu preciso descansar nisto. Pedir com tempo, a tempo, porque é preciso essas ajudas. Uau. Vamos às 3 últimas perguntas. Agora estou curiosa. Qual é que foi um dos dias mais pesados que tiveste? Hum, acho que houve um dia que estava mesmo desmoralizada, que estava a não encontrar sentido para nada, sem forças para dar, a sentir que não encontrava o meu propósito aqui, que estava esvaziada e que não, tudo aquilo que tinha dado e que se calhar não tinha sido assim tão importante, e esse sentimento de não valer nada, é horrível. Houve um dia que senti isso. E um dos dias mais leves? Ai, quando se calhar vou para a praia ou de repente paramos o carro e eu digo: "Bora lá, pôr a música e vamos dançar", só porque de repente é tão bom, ou que desata a rir às gargalhadas, só porque sim, ou só porque a Matilde muitas vezes tem imensa graça e faz-me imenso rir e de repente temos todos um ataque de riso e isso é muito leve, Mónica, a vida tem graça. muita graça. Muito obrigada por esta conversa. Obrigada por terem estado desse lado. De facto, a Mónica é uma inspiração e começando aqui pelo fim da conversa, que bonito é ver a verdade enquanto casal, sem porforiados aqui, de facto nem sempre se está lado a lado, como no tango e na dança, que a Mónica tanto gosta, empurramos, apanhamos, afastamos, dançamos, mas estamos lá. E é muito bonita esta verdade, desta partilha de que nem sempre é tudo perfeito, nem sempre é um mar de rosas, mas a Mónica tem aqui um coração gigante, inabalável, de que quando deram a hipótese, tão terrível, tão sem sonhos, tão sem esperança, a Mónica agarrou-se às hipóteses todas, A, B, C, D, F, que é todas menos a A. E correu o mundo e procurou e investigou e andou muitos anos a correr presa a um elástico em apneia. Quando a Mónica estava a falar do ir ao supermercado a correr, eu acho que estava ali. Consegui entrar e consegui imaginar o que é isto. Não um dia, não 2 anos. E é admirável ver que se consegue construir, que na incerteza, que na dor, o amor ganha sempre. E esta família eu acho que é prova disto, o amor ganha sempre. Há uma Matilde que tem uma marca que eu vou pôr aqui depois, de roupa, que está a trabalhar na padaria portuguesa, uma manhã, e que vai fazendo o seu caminho, e com a Matilde, uma família especial, porque quando nós temos alguém assim, acredito que crescemos todos mais e somos todos mais, e a Mónica é isso. Ainda bem que conseguiu encontrar um bocadinho da sua essência na dança, nos momentos leves, porque também precisa e porque todos precisamos tanto da nossa autoestima. Por isso, ouçam, partilhem, se têm alguém com uma pessoa menos independente,
integrem-nos, convidem-nos. Se baba, se não se baba, se fala mais, se fala menos, é uma pessoa, é amores e eu acredito mesmo e vivo também e convivo com pessoas assim menos independentes e nós aprendemos imenso com elas e os melhores abraços e os melhores sorrisos muitas vezes estão nestas pessoas. Por isso, quem não convida, penso que está a perder assim um convidado extraordinário que só ia dar mais graça à festa e quando convidar também está a ser um colo muito bom de cada família, dos pais, dos irmãos e da pessoa. Por isso pensem nisto, quando tiverem alguém num colégio, numa turma, no que seja menos independente, convidem-nos e convidem-nos a fazerem parte da festa, não só a estarem ali. Um grande beijinho, boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.